Leitores de plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no YouTube. Para aqueles que não me acompanhavam, eu costumava gravar vídeos falando de livros lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. E eu resolvi ampliar meus horizontes e agora estou aqui gravando resenhas para vocês, público do YouTube. Então, sem mais nem menos, se aconcheguem, porque agora nós vamos falar de um livro que está muito hypado no momento, que é A Seleção. E antes de falar do livro em si, eu gostaria de deixar claro que eu não pretendo dar nenhum spoiler, mas como é um vídeo de resenhas, vai ter a minha opinião sobre determinados acontecimentos. Então, talvez você considere isso um spoiler, mas eu juro que eu tô tentando não dar nenhum. A autora do livro em debate é Kiera Cass. Ela é uma escritora de ficção norte-americana, mais conhecida por A Seleção e pelos outros livros da mesma saga. A história se passa num futuro distópico após a Terceira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos começa a ser chamado de Estado Americano da China, logo depois é renomeado para Ileia. A sociedade de lá é dividida em 8 castas, e isso é muito importante para a história. O enredo todo se passa em torno de um grande evento real chamado A Seleção, onde 35 garotas são selecionadas para disputar o coração do príncipe. Nossa protagonista é America Singer. Ela é uma 5 e possui um relacionamento secreto com Aspen, que é um 6. Eu acho importante deixar claro que eles também tinham que se submeter a diversas regras, e uma delas era que eles não podiam se relacionar antes do casamento, e as mulheres não poderiam se casar com alguém que tinha uma casta inferior a delas. Então, o relacionamento dos dois é mantido em segredo. Em uma noite, eles estão tendo uma conversa e Aspen convence a America a participar da seleção e lutar pelo coração do príncipe Maxon. Ela, depois de ouvir o seu amado implorando quase, resolve aceitar. E para surpresa de ninguém, porque senão o livro teria acabado, ela é escolhida e é aí que a nossa jornada começa. Depois desse resumão, dá pra perceber que a trama central é o triângulo amoroso entre a America, o Maxon e o Aspen. E eu acho que ele foi desenvolvido de maneira magnífica, e muito disso pela narração em primeira pessoa, já que ela permite que a gente entre na pele da protagonista e a gente seja cativado e em certos momentos esteja tão dividida quanto a América sobre qual caminho seguir. A Seleção é uma leitura dinâmica, fluida, e muito disso se dá pelo linguajar simples que a escritora optou. Até porque o público são adolescentes de 13 a 18 anos, então não teria como ser algo muito complexo. Como nem tudo são flores, eu quero relevar aqui alguns pontos que pra mim deixaram muito a desejar. E um deles foi que, mesmo como plano de fundo, a falta de explicação sobre o futuro distópico. Eu entendo que o público-alvo não estava focado nisso, estava apenas procurando um romance, mas eu acho que essa ausência de detalhes, de um aprofundamento mais no assunto, faz com que em certos momentos você se perca em relação ao espaço. Particularmente, eu senti muita falta de uma explicação no começo sobre como as castas funcionavam. É explícito tudo ao longo do livro, mas no começo, eu acho que nos primeiros 2 capítulos, você fica meio perdida sobre o funcionamento das mesmas. E eu não falo isso apenas pela questão das castas, mas como também a da própria Terceira Guerra Mundial, que é um assunto abordado de forma rasa, que a gente só tem acesso a ele em 2 páginas no meio de uma aula que as escolhidas estão tendo. Assim como os rebeldes, que são extremamente importantes para a história e são citados em uma única conversa, sendo que eles fazem diversos ataques em que a escritora poderia, no lugar de uma conversa entre a protagonista e o príncipe, ter explorado um pouco mais. Outra coisa que eu senti muita falta nesse volume, eu não sei como foi o desenrolar nas outras obras, eu tô falando unicamente do volume 1, A Seleção, mas nele eu senti muito a falta de explorar
um pouco a Celeste, que é meio que a vilã da história. Eu acho que ela tinha muito a desejar e ela foi deixada de lado. Então, acredito que no lugar de, por exemplo, trazer de novo o Aspen pra história, explorar um pouquinho mais essa personagem seria muito legal. Até porque, pelo pouco que a gente conhece dela, ela parece ser alguém muito incompreendido. E um último fator que pra mim desagradou muito foi colocar o Maxon como alguém perfeito. Você muitas vezes vai ficar levada ao caminho ser time Maxon, porque ele é construído de forma perfeita. Ele não parece um humano, sabe? Eu sei que ele é um príncipe, mas eu acredito que como ser humano todo mundo tem falhas, e as dele foram pouco explícitas no livro. Então, essa questão de personagem perfeito faz com que você não tenha tanta identificação para com ele. Eu senti muita falta disso. Pelo contrário, a gente vê na América. A América é uma ótima protagonista, porque além de ter tido a sua jornada do herói muito bem desenvolvida, ela tem suas falhas, ela mostra suas inseguranças, e eu não vi muito isso no personagem do Maxon. Gostaria de aqui parabenizar também pelo final, porque foi muito estratégico. A gente não obtém respostas, então faz com que você queira continuar lendo e assim comprar o próximo livro e ficar ansiosa para saber o resto da história. Então acho que esse foi um ponto muito assertivo da Carol. Não é uma trama que vai te surpreender. A história é bem previsível, na verdade. Eu tinha umas expectativas, elas não foram totalmente atendidas, até pelos fatores que eu citei anteriormente. Esse livro tá muito em alta no momento, porque vai sair uma adaptação da Netflix dele. Então eu quis ler antes de sair esse livro, eu quis dar minha opinião sobre. Mas apesar de ser uma trama previsível, ele não deixa de ser um livro magnífico que você vai conseguir ler em um dia, porque é uma leitura realmente muito rápida. Então, se você tá a fim de sair de uma ressaca literária, ou apenas ler um livro levinho, porque às vezes a gente precisa de só uma leitura breve, ponto, eu recomendaria muito a seleção. A nota pra obra é 4. É uma leitura que realmente vale muito a pena ser lido. Você não vai ter algo surpreendente, como disse anteriormente, mas vale a pena ser lido. Eu tirei um ponto por conta dos fatores anteriores, e eu quero deixar aqui claro que eu não li os outros 5 livros da saga, eu apenas li o volume 1, peço para que nos comentários ninguém me dê spoiler, mas tendo uma visão unicamente desse primeiro livro, eu sinto que há muita coisa a desejar, só que eu não posso vir aqui falar que é um livro que eu não gostei, porque seria mentira. Então é isso, chegamos ao fim do primeiro vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso queiram ver mais vídeos, é só acessar aqui o meu Instagram, @HoraDaResenha, com 2 As no final. Lá eu tenho alguns outros vídeos que eu postava anteriormente. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E caso discorde de alguma opinião minha, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos e a gente pode debater um pouco sobre o livro. De verdade, não me deem spoiler sobre os outros livros, porque eu pretendo ler o quanto antes e se o feedback desse for muito positivo, eu trago aqui a minha opinião sobre Elite, que é o volume 2 dessa saga. É isso, então, beijo e até sexta-feira que vem, às 6h30, que vai ter um vídeo novinho aqui. Tchau!